Você já se perguntou por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias? E qual é a diferença entre sua primeira e segunda vinda? Neste vídeo desvendaremos esses enigmas e exploraremos como Paulo conectou judeus e gentios na família divina. Prepare-se para uma jornada fascinante. Há 2000 anos, o povo judeu ansiava pela vinda do Messias. Suas esperanças estavam entrelaçadas com profecias antigas que prometiam a chegada de um Salvador. No entanto, quando ele, o Senhor Jesus, realmente veio, eles não o reconheceram e até o pregaram à cruz, cometendo um crime hediondo. Mas por que isso aconteceu? Vamos examinar algumas razões. O problema dessas pessoas era que elas esperavam um Messias de acordo com os conceitos de suas mentes. Alguém que atendesse suas expectativas e anseios. No entanto, Jesus não tentou ser um Messias de acordo com o que as pessoas queriam. Ele era quem ele era. E isso não se alinhava com as imaginações humanas. Muitos judeus esperavam um Messias que estabelecesse seu governo em Israel como um libertador nacional. Quando Jesus instruiu Pedro que ele, o Messias, teria que sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro rejeitou isso com veemência. Sua confissão de Jesus estava baseada na crença de que ele seria um líder político, não um justo sofredor que expiaria o pecado. Os profetas do Antigo Testamento deixaram claro que o Messias viria, seria rejeitado pelos seus, seria crucificado sem ter seus ossos quebrados, entre outras coisas. Salmo 22. Daniel até especificou quando isso aconteceria. No entanto, quando Jesus cumpriu essas profecias, muitos judeus não conseguiram conectar os pontos. Eles esperavam um Messias triunfante, não um Messias que sofresse e morresse pelos pecados da humanidade. Embora a fé individual seja o que salva, como povo, os judeus rejeitaram Jesus. A formação da igreja ocorreu após a descida do Espírito Santo em Atos 2, e Deus passou a enxergar 3 classes de pessoas no mundo: gentios, judeus e igreja. A incredulidade dos judeus como povo não é uma contradição da Bíblia, mas do próprio judeu. A peça que falta nessa sequência é o Messias, que os judeus ainda estão esperando. Portanto, a rejeição de Jesus como o Messias pelos judeus é um enigma complexo, envolvendo expectativas, interpretações das Escrituras e a maneira como Deus cumpriu as profecias. Mesmo assim, Deus sempre preservou um remanescente de judeus crentes, um testemunho que continua até hoje as diferenças entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, especialmente em relação às profecias. Essa é uma questão fascinante e importante para entendermos o contexto bíblico. Na primeira vinda, Jesus veio como um servo sofredor. Ele nasceu humildemente em Belém, viveu entre as pessoas, pregou o amor de Deus e, finalmente, foi crucificado para oferecer salvação ao mundo. No entanto, sua vinda passou despercebida por muitos. Na segunda vinda, Jesus voltará com poder e glória. Ele aparecerá nos céus, e todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder. Os anjos soarão trombetas e reunirão os eleitos de todos os cantos da terra. Nesse momento, ele enviará Satanás ao inferno e julgará todas as pessoas, definindo quem passará a eternidade ao seu lado e quem será condenado. Na primeira vinda, ninguém sabia a data exata do nascimento de Jesus. Nem mesmo ele, como ser humano, tinha esse conhecimento. Sua chegada foi discreta e surpreendeu a todos. Na segunda vinda, embora ainda não saibamos a data exata, a Bíblia nos dá sinais e detalhes sobre esse evento. Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora, exceto o Pai. Portanto, haverá uma expectativa e preparação para esse momento grandioso. Na primeira vinda, Jesus suportou desprezo e desconfiança. Muitos judeus não o aceitaram como o Messias porque esperavam um libertador político e não um servo sofredor. Na segunda vinda, todos verão Jesus. A Bíblia diz que até mesmo aqueles que o traspassaram o verão. As pessoas chorarão e se lamentarão, pois não saberão o que acontecerá com elas.
Esse evento será visível e impactante para toda a humanidade. Em resumo, a confusão entre as profecias sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus ocorre porque muitos aplicaram erroneamente as promessas de Cristo à sua primeira vinda. No entanto, a Bíblia nos revela claramente as diferenças entre esses dois momentos cruciais da história da redenção. Outro ponto importante sobre a rejeição dos judeus sobre Jesus foi o desafio que Jesus apresentou à percepção judaica de Deus como um só e sua reivindicação à divindade. O povo judeu tinha uma compreensão firme do monoteísmo. Eles acreditavam em um único Deus, o Senhor Jeová, que era o Criador, legislador e redentor. Essa crença estava profundamente enraizada em sua cultura e fé. Quando Jesus começou a ensinar e realizar milagres, ele desafiou essa percepção. Ele falava de Deus como seu Pai, de maneira íntima e única. Isso era algo novo e perturbador para muitos judeus. Eles não conseguiam reconciliar a ideia de um Deus uno com a afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus. Jesus não apenas se referia a Deus como seu Pai, mas também afirmava sua própria divindade. Ele disse coisas como: "Eu e o Pai somos um", João 10:30. "E antes que Abraão existisse, eu sou", João 8:58. Essas declarações eram ousadas e chocantes para os líderes religiosos da época. A expressão "eu sou" remete ao nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Jesus estava afirmando sua eternidade e igualdade com Deus. Essa reivindicação à divindade era inaceitável para muitos judeus, que o acusaram de blasfêmia. A doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é complexa e desafiadora para qualquer mente humana. Jesus, como o Filho encarnado, revelou aspectos dessa verdade. Ele estava simultaneamente com Deus e era Deus. Os judeus não estavam preparados para aceitar essa revelação. Eles esperavam um Messias humano, não um Deus encarnado. A ideia de que Deus poderia existir em três pessoas era difícil de compreender e aceitar. Dessa forma, Jesus desafiou a percepção judaica de Deus como um só, ao afirmar sua divindade e relacionamento especial com o Pai. Essa tensão teológica e espiritual persiste até hoje. Mas para os cristãos, Jesus é o elo entre o Deus transcendente e a humanidade, oferecendo salvação e reconciliação. Outra questão interessante foram os ensinamentos e ações de Jesus, que desafiaram as interpretações tradicionais da lei judaica. Os líderes religiosos judeus eram rigorosos na aplicação da lei de Moisés. Eles tinham uma abordagem legalista e muitas vezes se concentravam em detalhes externos, como rituais, purificações e observâncias do sábado. Jesus, por outro lado, enfatizava o espírito da lei. Ele criticava a hipocrisia dos fariseus e escribas, que se preocupavam mais com aparências do que com o coração das pessoas. Jesus afirmou que o maior mandamento era amar a Deus e ao próximo. Mateus 22, do versículo 37 ao 40. A lei proibia o trabalho no sábado, mas Jesus frequentemente curava pessoas nesse dia. Ele não via a cura como uma violação do sábado, mas como uma expressão do amor e compaixão de Deus. Isso causou conflitos com os líderes religiosos que consideravam essas ações como quebra da lei. Jesus defendia que o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Marcos 2:27. Jesus associava-se a pecadores, como cobradores de impostos e prostitutas. Ele não os condenava, mas oferecia perdão e transformação. Isso desafiava a visão tradicional de que os pecadores deveriam ser excluídos e punidos. Jesus mostrou que Deus deseja a salvação de todos, independentemente de seu passado. Jesus introduziu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. Isso ia além do amar o próximo como a si mesmo. Essa ênfase no amor sacrificial e altruísta
desafiou a mentalidade egoísta e legalista da época. Jesus perdoou pecados diretamente, algo que apenas Deus poderia fazer. Isso chocou os líderes religiosos. Ele também ensinou sobre a graça e a necessidade de um coração transformado, não apenas obediência externa à lei. Jesus trouxe uma nova perspectiva à lei, enfatizando o amor, a compaixão, o perdão e a graça. Ele desafiou as interpretações rígidas e mostrou que o relacionamento com Deus vai além de regras e rituais. Os judeus tinham uma resistência em aceitar a verdade, mesmo diante dos milagres realizados por Jesus. A resistência à verdade, muitas vezes, está ligada à cegueira espiritual. Mesmo quando Jesus realizava milagres extraordinários, algumas pessoas se recusavam a enxergar a realidade. Eles preferiam permanecer em suas tradições e preconceitos. Por exemplo, quando Jesus curou um homem cego de nascença, João 9, os fariseus questionaram o milagre e até mesmo expulsaram o homem da sinagoga. Eles estavam mais preocupados com suas regras do que com a evidência diante deles. Os líderes religiosos tinham muito a perder se aceitassem Jesus como o Messias. Eles desfrutavam de poder, influência e status dentro da comunidade judaica. Aceitar Jesus significaria abrir mão dessas vantagens. Assim, mesmo quando testemunhavam milagres, eles preferiam negar a verdade para manter seu domínio sobre o povo. Muitos judeus estavam presos à tradição e ao legalismo. Eles interpretavam a lei rigidamente e não conseguiam se libertar dessas amarras. Quando Jesus curava no sábado ou desafiava as normas estabelecidas, eles ficavam indignados. Sua mente estava fechada para qualquer coisa que não se encaixasse em suas interpretações tradicionais. Os judeus esperavam um Messias político e nacionalista. Eles não estavam preparados para um Messias que pregava o amor, a humildade e o perdão. Quando Jesus não atendeu às suas expectativas, eles o rejeitaram, mesmo diante dos milagres que ele realizava. O endurecimento do coração é uma realidade espiritual. Quanto mais alguém resiste à verdade, mais difícil se torna aceitá-la. Jesus lamentou isso quando chorou sobre Jerusalém, dizendo: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste." Mateus 23:37. A resistência à verdade, mesmo diante dos milagres realizados por Jesus, é multifacetada e muitas vezes envolve interesses pessoais, tradição, expectativas erradas e cegueira espiritual. No entanto, a graça de Deus continua a nos convidar a abrir nossos corações e aceitar a verdade revelada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo e na compreensão teológica da relação entre judeus e gentios. Paulo era originalmente um fariseu zeloso que perseguiu os primeiros seguidores de Jesus. Ele estava profundamente enraizado na tradição judaica e considerava Jesus como uma ameaça ao judaísmo. No entanto, sua vida mudou radicalmente quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele se converteu e se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Paulo compreendeu que a rejeição de Jesus pelos judeus não era o fim da história. Pelo contrário, era parte do plano divino para incluir os gentios na família de Deus. Paulo destaca que a rejeição dos judeus abriu a porta para a salvação dos gentios. Ele espera que essa salvação desperte o zelo e a busca pela verdade entre os judeus. Em Romanos 11, 25 e 26, Paulo conclui: "Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Portanto, Paulo exorta os gentios a orarem pela salvação dos judeus, reconhecendo que Deus tem um plano maior para ambos os grupos. A oração é uma expressão de amor e desejo pelo bem-estar espiritual de todos. Neste vídeo, exploramos as razões por trás da rejeição de Jesus pelo povo judeu.
Desde expectativas divergentes até interpretações tradicionais da lei, mergulhamos fundo nesse mistério. Mas há esperança. Vamos orar pelo povo judeu. Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe algum aprendizado para a sua vida, curta, inscreva-se e compartilhe para mais conteúdos intrigantes como esse.